Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui mais uma vez, professor Márcio Faria, nesse nosso projeto Vida de Professor, pela segunda temporada. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, para quem está nos assistindo aqui ao vivo pelo Instagram e para quem vai nos assistir depois pelo canal do YouTube, deixa aí o seu like, deixe seu comentário no vídeo, compartilhe o canal, assista aos episódios anteriores das duas temporadas. E mande o seu retorno, diga pra gente o que você está assistindo, o que você está gostando. Mande sugestões também de professores e professoras que a gente possa vir a entrevistar. Qualquer dica, qualquer sugestão será muito bem-vinda. Hoje vamos receber o caríssimo professor Luiz Vale, que já está aqui comigo. Eu vou aceitar o convite dele, vamos ver se vai dar tudo certo, para que ele possa bater um papo sensacional conosco aqui. Vamos lá. Tô vendo aqui o Daniel já está aqui conosco, a Juliana. Obrigado por estar aqui. Salve, meu cara. Fala, meu amigo, tudo bem? Consegue Aí, tá... me ouvir aí? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem, te vendo bem. Tô até encabulado que eu tô aqui sem gravata, tô sem paletó, aí não. Que nada. Tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo, ainda mais aqui com você. Agradeço demais o convite, né? Depois de tantos professores, né, que passaram por aqui, que são inspiração para muitos alunos, me sinto extremamente honrado de ter sido convidado para participar do seu projeto. Ah, que isso, meu cara. A honra é minha e você pode ter sido absoluto de que, para além de uma grande amizade que a gente tem, a admiração que eu tenho por você também é muito grande. E quando você aceitou meu convite, eu fiquei muito feliz que a gente pôde marcar essa data, coincidentemente ou não, na Semana do Professor, né? E então isso para mim também é uma coincidência boa. Amanhã é o Dia do Professor, esse profissional tão importante para todos nós, né? E que eu tenho procurado homenagear nessa série de live. Hoje nós estamos já no 34º episódio. Eu nunca imaginei que eu ia ter tantos episódios assim, ouvindo gente do Brasil todo. E nessa segunda temporada eu tenho feito uma por mês, porque né, as coisas estão muito corridas, mas tenho conseguido trazer muita gente boa. E hoje aqui você pode aceitar meu convite, que eu fiquei muito feliz. Bom, meu caro, eu vou aqui de forma bastante breve fazer para o nosso mínimo protocolo da live, para quem ainda não te conhece, o professor Luiz Vale é professor de diversos cursos do Brasil afora, é procurador do Estado de Alagoas, doutorando em Direito, autor de inúmeros textos e obras espalhados pelo Brasil afora, e a gente vai falar hoje um pouco sobre a vida dele de professor. E aí, para começar, meu caro, eu queria já, não só, mais uma vez, reforçar meu agradecimento, como também te passar a primeira pergunta. Logo na cara, eu quero te perguntar. Queria que você pudesse contar para a gente um pouco da sua história como professor. Como é que começou a sua história na docência? Era algo que vinha de infância ou não? Isso começou mais tarde, começou recentemente? Enfim, conta para a gente um pouco aí. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, meu amigo. Ainda mais, né, como você bem destacou, as vésperas do Dia do Professor, né? Mas a minha história com a docência, ela é uma história intensa, né? E é uma história que data de muito tempo, na verdade, né? Porque eu sempre fui e sempre tive, né, uma proximidade muito grande com essa iniciativa de querer transmitir conhecimento, de querer passar conhecimento, principalmente com o objetivo de multiplicar o bem, né? Eu acho que quem é professor sabe que é a partir do momento que a gente se coloca à disposição, que a gente, né, busca ali multiplicar o conhecimento, ao mesmo tempo também nós estamos ali multiplicando o bem, contribuindo com a jornada de muitas pessoas. E especificamente em relação à minha entrada em sala de aula, né, a possibilidade de ministrar aulas, na verdade, o que aconteceu, né? Eu passei no vestibular para direito, isso lá quando eu tinha os meus 16 anos, enfim. E quando eu passei para direito, né, eu fui aprovado na Universidade Federal do Ceará, eu sou cearense, né? E quando eu passei no vestibular, também passei na Universidade de Brasília, e eu fui convidado por um professor, né, que era professor à época do terceiro ano, para ministrar aulas, né, em uma escola pública, que ele ministrava aulas nessa escola. E ele falou: olha, Luiz, você não gostaria de ministrar aula para mim, né, aula de história, enfim? Eu falei: pô, eu era apaixonado por história. Eu falei: na hora, se colocar lá, eu vou de graça, não tem problema nenhum. E aí começou lá, quando eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a ministrar essas aulas de história
nessa escola pública, e ali eu vi que a docência ela era extremamente transformadora, né? Porque a partir do momento que você entrava na sala de aula, você tinha condições de mudar a concepção das pessoas que estavam ali te ouvindo. E ainda mais em uma realidade, né, tão complicada como era a realidade de uma escola pública. E ali eu pude contribuir, colaborar com algumas pessoas, né? Eu lembro que eu dava aula de história para alunos que estavam no terceiro ano. Muitos sequer tinham conhecimento de fatos históricos notórios ali. E a partir do momento que eu comecei a ministrar essas aulas, e ainda era um quadro, né, com giz, enfim, com muito pó ali, eu comecei a ter uma interação muito boa com a turma, e dessa interação eu tive condições, inclusive, de, por exemplo, contribuir com a aprovação, né, no vestibular de alguns alunos. E isso para mim foi fantástico, achei sensacional, né? Porque eu fiz a doação dos meus materiais que eu tinha utilizado, fiz grupos de estudo e consegui, a partir daquele momento, entender, né, que se eu me colocasse à disposição, se eu conseguisse principalmente esclarecer e contribuir com essas pessoas, elas iam mudar de patamar. Então, eu lembro muito de uma aluna que até hoje a gente se comunica e ela conseguiu passar no vestibular porque era uma coisa muito distante da vida dela, e ela transformou todo o contexto ao redor. E isso foi, para mim, extremamente gratificante. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade, eu me predispus a ser monitor de algumas matérias, né? Dentre elas, por óbvio, processo civil. Eu fui monitor de processo civil na Federal do Ceará. E como eu não era tão fã de direito penal, eu falei, olha, eu vou virar monitor de direito penal, porque aí eu me forço a estudar. E eu fui monitor de direito penal especial na faculdade. E a partir daí começa, de fato, uma paixão intensa pela docência, que acabou se desdobrando no pós-faculdade, aulas para concurso, né, nas pós-graduações, enfim. E eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela docência, me entrego completamente porque eu sei o potencial de transformação que isso gera. Não, certamente. Bom, que legal. É bom você falar, tô aqui me lembrando, e é interessante como que as histórias elas vão dialogando, né? Eu dei aula de geografia, de reforço, né? Não sei como é que chama aí, aqui a gente chama aula de reforço, aula de recuperação, né? Sim. Eu dei aula de geografia, minha mãe era professora de geografia, mas foi uma mera coincidência, porque, na verdade, o aluno que me procurou era o filho de uma amiga, de alguém conhecido. Estou precisando de ajuda, você está de férias. Aí eu fui dar aula de geografia, devia ter uns 14, 15 anos, e achei aquilo muito legal, assim, o menino conseguiu ser aprovado depois, e aí depois, mais à frente, fui ser monitor também, mas não de penal, porque penal realmente, eu brinco com os meus alunos que eu falo que eu tenho que, eles chegam gostando muito de penal na faculdade, a gente tem excelentes professores de penal, e aí quando eles chegam para ter aula comigo, eu falo, eu vou aqui para expurgar vocês, direito criminal, e eles morrem de rir, mas penal então não, eu fui realmente, mas eu só fui pensar em ser professor de fato, meu cara, realmente no nono período da faculdade, quando eu fiz uma monitoria, fui dar uma aula para uma professora que hoje é minha colega, a professora Aline, muito querida aqui na faculdade, e uma grande professora de processo civil, e aí eu achei muito legal aquilo, você vê ali aquela galera, todo mundo prestando atenção, tirando dúvida, eu falei, olha, eu acho que eu tenho realmente um pouco de satisfação de ver isso aqui que está acontecendo, né? E aí, bom, o final da história acho que todo mundo conhece, mas o começo é interessante a gente lembrar, né? A gente voltar nela, né? Que bom. Não, com certeza. É, E essas aulas de história eu levo para a vida, assim, porque ali eu entendi, de fato, o quanto que ensino é transformador. não faz a menor dúvida. Bom, uma das hipóteses que eu pensei lá atrás, quando eu comecei com esse projeto, para além de conversar com amigos, com professores que eu admirava, era também permitir que esses professores e as professoras com quem eu venho conversando pudessem também, de alguma forma, homenagear os professores que os ensinaram. E aí, então, essa minha pergunta, meu caro, é exatamente essa. Se você tem algum professor, ou mais de um, enfim, que você queira citar, que de alguma maneira te inspirou a seguir essa carreira, que de alguma maneira fez com que você pensasse, olha, eu quero ser ali próximo do que aquele professor, do que aquela professora foi para mim. Você tem alguém que você Cara, gostaria de lembrar? tem uma pessoa que eu levo para a vida, que é emblemática, né? E aqui o meu saudoso professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque. O professor Alexandre era professor de Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E era uma pessoa fantástica, uma pessoa querida por todos, um professor, né, da maior
magnitude e um professor que acolhia todos os alunos de uma forma ímpar, né? Era uma pessoa extremamente humilde, era um gigante do direito e, assim, contribuía para o crescimento de todos. Sempre estava à disposição, enfim. Então, eu sempre olhei para o professor Alexandre como uma grande referência, principalmente porque eu acredito que uma das principais características do docente tem que ser a humildade, né? A gente tem que se colocar no lugar do aluno, a gente tem que entender o contexto do aluno e essa característica era muito marcante. O professor Alexandre era uma pessoa de fato querida por todos que estavam à sua volta, né? Infelizmente, o professor Alexandre faleceu muito novo, né? Por volta ali dos seus 40 e poucos anos, inclusive quando eu tinha sido aprovado no concurso, enfim. Mas o professor Alexandre me ensinou muitas coisas, né? Então, eu sempre digo que o que eu sou hoje, em termos profissionais, tem muita correlação com o que ele era, né? Total correlação, porque o professor Alexandre era professor da faculdade, ele era advogado e ele era procurador do estado do Ceará. Então, Olha, assim, são as atividades que hoje eu desempenho, né? E muito por conta dele, por conta do acolhimento dele, inclusive. Então, ele legal. era uma pessoa fantástica, era, como eu disse, um grande professor, não só da parte jurídica, mas da vida como um todo. E o professor Alexandre me ensinou muitas coisas, dentre elas a buscar sempre a excelência, né, a buscar sempre fazer o melhor. Então, isso era uma nota, um diferencial dele. Então, era sempre, olha, Luiz, se você se propõe a fazer algo, se propõe a fazer o melhor que você pode. Né? Pode até ser que você não alcance a excelência em um determinado momento, mas se você persistir, com certeza você alcançará. E seja sempre humilde. Né? O mundo ele gira em uma velocidade extremamente rápida. Coloque os dois pés no chão, né? Faça ali o que você pode, entenda que as pessoas têm relações e devem estabelecer relações horizontais. E aí ele tem uma história engraçada, porque o professor Alexandre ele selecionava os estagiários do escritório dele, que era o maior escritório da parte civil do estado do Ceará, né? Através das suas aulas com os seus alunos. Então, ele sempre selecionava os alunos. Olha, achava que o aluno era bom, então ele ia lá e falava, olha, você quer estagiar no meu escritório? E aí, um dia, ele sempre selecionava os alunos que estavam saindo do quarto período e indo para o quinto, né? E eu estava terminando, era a última aula do terceiro período, que ele dava aula de obrigações, né? De obrigações. E aí ele falou, olha, Luiz, no final da aula eu quero falar contigo. Aí todo mundo começou a conversar e falar, ó, com certeza não é para te chamar para estagiar no escritório, porque ele só chama do quarto para o quinto. E aí eu falei, pô, deve ser alguma bronca, né? Sei lá, aconteceu algum O que que eu problema. aprontei, né? O que que será que eu fiz? Ele vai me dar uma bronca enorme agora. Eu falei, não, tá, beleza, professor, no final da aula eu converso contigo. E aí no final da aula ele falou, olha, Luiz, eu nunca chamei ninguém para estagiar no meu escritório que estivesse saindo no terceiro período, mas eu não quero te perder. Então, eu quero que você vá estagiar no meu escritório. Eu não sei se você vai aceitar, mas se você aceitar, conversa comigo na próxima semana. Minha vontade era falar assim, como? Você acha que eu vou aceitar? É óbvio que eu quero agora, nesse momento, enfim. Pode E ele começar foi nesse assim, minuto, né? pô, posso ir para lá agora? E, assim, fui para lá, um dos lugares onde eu mais aprendi, na parte jurídica, enfim. E ali ele me inspirou mais ainda como profissional, né, como advogado, como procurador de Estado também. Depois eu tive a oportunidade de estagiar na PGE do Ceará. Então, assim, ele, sem dúvida alguma, foi, e sempre será a minha grande referência na área jurídica. Que legal, que legal. Muito bom. Realmente muito legal recordar essa história e fazer essa homenagem, ainda que singela, né? De fato, a gente aqui sempre fica tocado. Bom, meu caro, uma outra coisa que eu queria saber de você é a seguinte: certamente nesse seu período de docência, você tem muitos momentos interessantes, momentos marcantes, momentos que você, olhando para trás, vai dizer: olha, aquele dia ou aquela situação realmente fizeram com que tudo valesse a pena. Mas, por outro lado, também acredito que deva ter acontecido alguma coisa, ou mais de uma, que, por outro lado, não deu certo. Você imaginou que ia dar certo alguma coisa, você planejou uma aula de uma determinada maneira e aquilo não funcionou, não encaixou, ou uma situação negativa. Eu queria que você pudesse mostrar para a gente dois extremos da vida de professor. Um momento muito feliz e um momento não tão alegre assim, porque a gente também é importante dizer, né? Nós aqui estamos homenageando os professores, nós estamos aqui fomentando a docência, mas também não podemos ser falsos, né? Não podemos mentir e dizer que tudo é uma maravilha, que nós sabemos que isso não é. Então, mesmo
professores renomados como você também passam por dificuldades, então conta pra gente um pouco aí desses dois extremos. Eu vou começar com um lado negativo, né? Eu acho que para todo mundo entender que nós não vivemos só de flores aí nesse caminho, nessa trajetória da docência. Na verdade, né, eu acho que um dos grandes pontos, talvez negativos, para um professor, né, que está ali à frente de uma sala de aula, enfim, hoje em dia, seja de forma presencial ou remota, é a falta de interesse dos alunos, né? E na graduação a gente ainda percebe, né? Talvez pela falta de maturidade, né? Pela não compreensão da importância de certos momentos ali em sala de aula, você às vezes prepara uma super aula para um grupo de alunos e você não percebe a contrapartida, o interesse dos alunos ali em absorver aquele tipo de conhecimento. E isso já aconteceu, né? Quando eu, principalmente, ministrava aula na graduação, tinha certos momentos e certos instantes que você ia para a sala de aula com um ímpeto enorme, mas você via ali 3, 4 pessoas que realmente estavam dispostas a te ouvir e a absorver aquele tipo de conhecimento. Então, assim, eu acho que esses são momentos que são bem complicados e você tem que, talvez, mudar um pouco a dinâmica da aula, reorganizar a sua didática, tentar estabelecer uma interação de forma diferente, distinta, para poder aproximar os alunos, né, do seu dia a dia. Então, eu nunca busquei imputar a culpa aos alunos pela falta de interesse. Eu sempre pensei em como eu podia ou poderia reformular minha didática e a forma de ministrar aquele conteúdo para que eles se sentissem mais interessados em participar. Mas esses são momentos complicados, né? Momentos nos quais você vê ali e busca no aluno um maior interesse, mas ali muitas vezes há como eu disse, uma falta de maturidade, uma não compreensão da necessidade de ter ali uma interação mais próxima com o professor. Acho que esses são momentos complicados, principalmente na Muito, graduação, para quem leciona na muito. graduação. É, E ainda mais esse desafio se avolumou com a pandemia, né? Você tentando ali captar a atenção dos alunos, muitos, né, com as câmeras desligadas, mas tentando de alguma forma e buscando ali fazer com que os alunos tivessem certo interesse, né? E isso exatamente. de fato um ponto que talvez não seja, né, tão interessante, mas eu acho que é um grande desafio também para você Sim, colocar em sim. xeque muitas vezes a sua sistemática, a sua didática, e o professor ele precisa se fazer entender, ter clareza, né? E essa dinâmica, essa forma de interação ajuda demais. E o lado fantástico e maravilhoso da docência é a sua capacidade de transformar a realidade dos alunos. E assim, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas histórias, né, e ver a reviravolta na vida das pessoas por conta, né, do ensino, faz com que assim, eu me apaixone a cada dia. Então, eu vejo histórias, principalmente coordenando e atuando na parte dos concursos, eu vejo pessoas que conseguiram dar uma guinada de vida assim, absurda, que saíram, né, de situações complicadas, inclusive a nível financeiro, para, né, passar no concurso para magistratura, para o MP. Isso faz toda a diferença. Também na graduação você vê alunos que conseguiram se sobressair na parte acadêmica, fizeram mestrado, doutorado, né, que estão escrevendo em alto nível. Então, esse reconhecimento, né, de que você tem ali um mínimo de contribuição com a jornada daqueles alunos é fantástico. Então, acho que essa é a parte mais marcante da docência, o seu potencial transformador, né? Você muda a realidade de vida de alguém. Então, você não sabe, você não consegue dimensionar até onde as suas lições elas se estenderão. Né? Às vezes a pessoa chega para você e fala: olha, naquele dia que você ministrou uma aula X, você nem lembra daquela aula. O que você falou na aula mudou a minha visão e eu consegui fazer isso, isso e isso. Isso aí é fantástico. Eu acho que só a docência tem essa capacidade, esse poder de gerar uma transformação tão grande. E é o que você falou, às vezes a gente não se recorda, né? Eu me lembro, assim, só de uma passagem, de uma vez eu dava uma aula numa faculdade particular aqui em Juiz de Fora, isso já tem uns 15 anos atrás, e aí eu me lembro que era um dia como hoje, assim, um final de semana, quase chegando perto do verão, e aí as aulas à noite ficam sempre mais complicadas, né? Eu me lembro que eu percebi que a turma estava ali naquele clima de que, olha, estamos aqui porque temos que estar, mas gostaríamos de estar, por exemplo, num boteco, fazendo alguma outra coisa.
E eu me lembro que nessa faculdade, próximo dela, havia realmente vários bares. Aqui em Juiz de Fora isso é muito legal, né? A gente tem um circuito gastronômico muito interessante. Becaut, nosso amigo, veio aqui, ficou maravilhado. Vários que eu trago aqui, depois eu vou trazer você aqui também, vai confirmar o que eu estou falando. Então, de fato, a concorrência era ingrata, né? E aí, nesse dia, eu lembro de ter falado eu não me lembrava, mas enfim, depois de anos, esse aluno me contou, eu encontrei com ele no fórum um dia, fazendo uma audiência, e ele já advogado, ele falou: professor, teve um dia, e contou, lembrou desse caso, que você falou mais ou menos com a gente o seguinte: olha, vocês podem ir embora se vocês quiserem, mas se vocês ficarem aqui, eu vou tentar fazer de tudo para que esse dia, para que esse momento, para que essa hora vale a pena para vocês. E aí ele falou que naquela hora ele estava desanimado, ele falou: não, respirou fundo, seguiu adiante, e ele se lembra disso sempre que a gente se encontra. O filho dele depois foi meu aluno também, e ele também, da mesma maneira, é advogado. Então é muito legal você ver isso, né? Que você conseguiu, de certa medida, trazer alguma diferença na vida da pessoa. Isso faz realmente muito, muito recompensador para nós, né? Demais, demais. Eu acho que isso é fantástico, isso é o mais importante, assim, é esse potencial de transformar e de multiplicar o bem, né? Isso faz toda a diferença. E o professor também, ele serve como uma bússola de vida, né? Não só na matéria que você leciona, mas para que as pessoas possam compreender que elas têm a possibilidade de crescer, que elas precisam fazer alguns ajustes, que elas precisam, né, entender a necessidade do comprometimento, da disciplina. Então, os professores também servem como um referencial de vida, né? E isso é importante, porque a gente precisa pensar nisso quando a gente vai modelar o nosso comportamento, quando a gente está em sala de aula. É uma responsabilidade muito grande. Se você me perguntar qual é a atividade que gera mais responsabilidade, para mim é a docência, porque você lida com sonhos, você lida com a vida das pessoas, e esse potencial transformador é único e, ao mesmo tempo, traz muita responsabilidade, porque você tem que estar atento às suas condutas. Não há dúvida. Bom, a gente está falando de aula, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente que está entrando aqui, estou vendo muita gente com @concurseiro aqui e que te segue, né, também. Eu queria que você falasse um pouco para a gente do famoso método Vale. Nós estamos falando de aula, né, de docência, então conta para a gente aí, mas um pouquinho só, porque senão o pessoal não vai querer sair daqui mais, a não ser falando sobre isso. Eu quero te ouvir mais falando de outras coisas também. Dá só um gostinho para a galera aí, por favor. Na verdade, meu amigo, e as pessoas às vezes nem sabem disso, o Método Vale é um grande projeto social meu, né? Porque o que eu pensei? Pô, preciso contribuir. Eu recebi tanto de tantas pessoas, né? A gente falou do professor Alexandre, assim, tantos outros que passaram pela minha jornada, que eu precisava contribuir. Fala, Luiz, um abraço. Precisava contribuir com aqueles que estavam, principalmente na jornada dos concursos, né? Então eu criei e estruturei o Método Vale para que fosse uma forma, né, de promover essa contribuição, de ajudar, né, muitos que estão aí na jornada dos concursos, estão principalmente olhando para a preparação sob uma ótica estratégica, né? O que é mais cobrado, como aquilo é cobrado, o que eu posso fazer para otimizar meus estudos, né, para direcionar as minhas ações. E aí a gente começou a produzir uma série de materiais, de conteúdo, né, trazendo um pouco da minha história, da minha experiência, mostrando para o pessoal como é que a gente pode revisar melhor, como é que a gente pode montar um cronograma de estudos, como é que a gente pode ter inteligência emocional para estudar, né, como é que a gente pode entender, né, que é sim possível passar no concurso ainda que você esteja, por exemplo, na faculdade. E todo esse material que a gente produz é um material voltado para contribuir. Boa parte, né, dos materiais são gratuitos, né? A gente tem vários vídeos, inclusive, no YouTube. A gente tem o nosso site, tem vários materiais gratuitos lá. E os materiais que são vendidos, né, que são disponibilizados no nosso site, tudo que é arrecadado é direcionado para instituições de caridade. Então, assim, não são valores que ficam comigo, enfim, são coisas que a gente direciona. Então, é um grande projeto social que traz uma mudança de perspectiva em relação à forma de transformação, à forma de preparação para concurso, e que, ao longo do tempo, aí, desse tempo, vem contribuindo com muitos, graças a Deus, para que essas pessoas possam entender, principalmente, que é possível, sim, se preparar em alto nível, que é possível ter estratégia, que é possível organizar, né, os estudos focado
em uma determinada carreira. Eu sempre digo o seguinte, não existe nenhum concurso que seja muito difícil. Existe um concurso para o qual você não se preparou. Então, se você entende a dinâmica daquele concurso, você fez uma filtragem do edital, você sabe quais são os assuntos mais cobrados, entende a banca examinadora, você tem grande chance ali de passar naquele concurso. Então, é isso. É um grande projeto meu que veio dessa necessidade de falar o seguinte, cara, muita gente me ajudou, então eu preciso ajudar muita gente também. Eu preciso continuar essa corrente do bem que precisa necessariamente se estender. É isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns, meu cara, esse é excelente. Assim, eu posso testemunhar, eu já acompanhei, ainda que não tão perto, algumas iniciativas que você teve, e toda vez que elas aparecem para mim, eu faço questão de divulgar e compartilhar, porque de fato elas mudam a vida das pessoas, e que Deus deseja, eu desejo a você que você tenha cada vez mais saúde e perseverança, porque isso faz muita diferença para todo mundo. Tô vendo aqui, meu caro, muita gente dando boa noite pra gente aqui, nossos amigos do FPPC, tô vendo aqui Marcos, Luiz passou por aqui, Yuri também tá aí, Luciana, minha aluna, Ricardo, que estudou comigo, meu grande amigo Ricardo Marinho, tô vendo aqui Lucas, que foi da minha sala, muita gente passando por aqui. Se eu for ficar falando todo mundo, acho que nós vamos ficar aqui até amanhã. Obrigado, Abraço pessoal, para que muita estão por gente boa, aí. tô vendo aqui também. Abraço para vocês aí. Bom, meu caro, vamos falar um pouco, uma outra atividade que o professor também exerce, para além da docência, que é a atividade da escrita. Essa, inclusive, é uma parte muito importante desse nosso projeto, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos de alunos que estão ou quase se formando, ou que já se formaram, e que querem e precisam escrever sua monografia de final de curso, seus trabalhos de conclusão, artigos jurídicos, dissertação de mestrado, e que encontram muita dificuldade. E aí aqui a gente tem, e hoje eu tenho essa oportunidade de conversar com alguém que é uma máquina de escrita. Você, meu caro, é impressionante a quantidade de textos de qualidade, porque não é apenas uma quantidade, é uma quantidade de textos de qualidade, de vários temas que você tem publicado nos últimos tempos, o que denota que, de fato, você tem uma habilidade e uma didática que transparece claramente nos seus textos. Eu queria que você pudesse contar para a gente, se você tem alguma dica de como escrever, se você tem algum método de escrita específico, algo que você possa compartilhar conosco, principalmente para auxiliar esse pessoal, e claro, a mim também, né, porque a gente está sempre aprendendo nesse ponto de se escrever. Meu amigo, obrigado pelas referências elogiosas aí, fruto da nossa amizade. Eu acredito muito, e aí esse é um ponto importante, que para a gente escrever bem, a gente precisa ler muito, né? A gente precisa ter, de fato, uma leitura ativa, constante. Então, eu busco ter isso em pauta sempre. Né? Eu, particularmente, mantenho, Márcio, e eu nem falei isso, eu mantenho pelo menos as minhas 3, 4 horas de estudo que eu tinha quando eu estava para concurso. Então, eu continuo estudando, tentando aprender, tentando evoluir em alguns temas, e eu mantenho isso ainda que eu chegue de madrugada, ainda que chegue mais cansado, mas eu tento cumprir essa etapa do meu dia que eu acho que é muito importante, que faz com que você também tenha ali um desafio de crescer, de pensar em outras situações e evoluindo ali, principalmente no direito, que é o nosso caso, no direito processual civil, principalmente, que é a nossa praia, que é a nossa paixão, né? E aí, esse é o primeiro ponto. Os alunos, às vezes, têm dificuldade de escrever porque leem pouco. Então, precisa aumentar, né, o nível de leitura e fazer, inclusive, né, eu faço isso comigo, às vezes eu faço desafios de leitura. Então, quantos livros eu li no ano passado e quantos eu tenho que ler esse ano, eu faço esse comparativo, tento estabelecer uma meta maior. E a partir do momento que eu faço as minhas leituras, eu vou mapeando temas que eu acho que são importantes ou que precisam de uma maior reflexão. Então, no direito processual, a gente vê, olha, esse tema aqui não foi tão explorado, talvez a gente possa contribuir de alguma forma. E a partir dali, né, para o processo de escrita, eu seleciono esses temas e dentro desses temas eu faço as estruturações em tópicos. Então, eu penso, eu sempre penso o seguinte, o que não foi resolvido desse problema aqui? Não foi resolvido porque não estabeleceram parâmetros dessa situação. Então, dentro desse caso, eu vou tentar ali contribuir e trazer uma nova perspectiva. Então, eu sempre parto disso. Eu busco temas que são desafiadores, temas que foram um pouco explorados. Dentro desses temas, eu vejo que eventualmente existe de lacuna e ali vou criando os tópicos, converso com algumas pessoas e vou desenvolvendo.
né? E eu acredito muito que a escrita está relacionada à clareza. Então, sempre que eu preciso ler mais de uma vez um parágrafo, eu vejo que tem problema. Então, se eu escrevi um texto que eu preciso ler mais de uma vez aquele parágrafo, oh, peraí, esse parágrafo tem algum Se tipo de você que problema. escreveu está precisando reler, porque, Então, né? você precisa reler esse parágrafo que eu preciso reestruturar. Então, a gente tem que escrever para transmitir uma ideia e que essa ideia seja clara e perceptível por todos aqueles que estão lendo o seu texto. Então, eu busco me pautar por isso. Mas eu acredito que os alunos, principalmente que estão aí nesse desafio, precisam ler mais, precisam se dedicar mais à leitura, né? E a partir daí a gente vai ter mais, você tem naturalmente mais condições de escrever. Hoje as pessoas querem ler mais resumos, né? Um PDFzinho pronto, enfim, eu até entendo em alguns casos que você está estudando para concurso estrategicamente ali, mas a leitura precisa ser constante, ainda que não seja só a leitura jurídica, mas Claro. principalmente, né, a leitura voltada ali à literatura ajuda demais você criar, né, um arcabouço de ideias, você ter também uma variabilidade de discurso, isso é muito importante. Acho que é por Não, aí. entendi. E eu sempre vou buscando esse desafio de falar, ó, não posso, eu digo que a minha principal característica é ser inconformado, que eu não consigo ficar quieto. Então, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Ainda que às vezes não seja bem na minha área, mas alguém veio, me provocou, eu falei, opa, então eu vou estudar isso aqui. Então é isso, é essa necessidade de É. querer evoluir sempre. Eu acho que eu já te falei isso, mas se não te falei, estou falando agora, mas acho que já. Eu acho que esse é um dos pontos pelos quais eu mais me identifiquei contigo, porque eu também sou um pouco assim inquieto, né? A gente cria projetos, a gente vai pensando em fazer outras coisas e vai conversando sobre várias perspectivas. E isso é muito interessante porque a sua cabeça está sempre parada, ela não está nunca parada, né? Você está pensando, uma hora você está pensando na faculdade, outra hora você está pensando ali nas suas petições, nos seus artigos, nos seus estudos, e uma coisa está puxando a outra, né? Você está realmente fazendo com que aquilo tudo dentro da sua cabeça seja um turbilhão. Isso é muito importante. Eu queria reforçar uma coisa que você falou, que eu tenho visto isso muito, infelizmente. Assim, eu tenho inúmeros alunos hoje que são aí magistrados, promotores, defensores das mais variadas carreiras, e muitos deles dizem para mim, professor, depois que eu passei no concurso, por vários motivos, eu quis dar uma parada. E aí agora eu não estudo mais, agora eu não consigo mais abrir um livro, agora eu não leio mais nada. Claro que tem muito trabalho, tem muita gente que está ali fora de casa, está vivendo uma realidade nova, pela qual não estava preparado, eu sei disso tudo. Mas tem muita gente que de fato dá aquela acomodada, que é, tipo, agora eu quero aproveitar a vida, e aquela ideia de que vou estudar até passar, e depois que eu passei eu não estudo mais. E foi muito interessante, muito importante, a meu ver, você ter colocado que continue estudando, porque é isso que faz tanta diferença. Isso que faz com que você seja, daqui a pouco a gente vai falar sobre a procuradoria, mas isso que faz com que você seja um excelente procurador, um excelente professor, porque de fato, estudar a gente vai estudar muito, né? E como disse aqui o professor Guilherme antes, a gente estuda hoje muito mais do que nós estudávamos quando era na faculdade. Mas as pessoas precisam compreender isso, né, Vale? Precisam compreender que é importante que você tenha essa rotina de estudos, a rotina de leitura. Isso, infelizmente, em alguma medida, tem ficado para trás. Não, não geralmente, né, mas infelizmente está aparecendo com frequência. Não, é verdade. Eu sempre digo para os alunos o seguinte: você vai passar no concurso, você não vai se aposentar. Ali começam os desafios, as dificuldades. E se você não estiver estudando constantemente, você não consegue construir soluções, ter novas ideias. E nesse cenário que a gente tem hoje, descortinado, você precisa, né, ter soluções criativas. Né? Na pandemia, por exemplo, os grandes desafios profissionais foi você pensar a quilômetros de distância da caixa, criar teses novas, saber como resolver alguns problemas. Então, se você não estiver se atualizando constantemente, eu brigo muito por isso, você vai ficar, né, na mesmice, repetindo ali a forma de produzir uma determinada situação e sem conseguir criar caminhos e soluções outras, né? E eu sempre digo o seguinte, que principalmente quando eu estou falando da parte de tecnologia, né? Quem se propõe a trabalhar com atividades repetitivas, hoje praticamente na área jurídica está fadada a um insucesso, porque você Exato. precisa ter soluções criativas, muitas das coisas, muitas das atividades a gente vai conseguir e já consegue substituir por algumas soluções tecnológicas, mas esse perfil criativo
né, depende desse estudo constante, desse pensar. Outro dia a gente estava discutindo alguma situação jurídica na Procuradoria e aí me deu um estalo. Eu falei assim, caramba, eu tinha visto, né, que gosto de estudar às vezes o direito comparado e tinha visto uma solução da corte italiana. Eu falei, rapaz, ó, eles solucionaram a situação assim, 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 assado lá. Talvez a gente devesse tentar. Vamos construir uma tese. Pô, e Quem sabe, né? a tese deu super certo, foi acolhida. E talvez se eu não estivesse lendo, jamais tivesse Claro. pensado nessa possibilidade. Fred, nosso professor, nosso mestre, costuma dizer o seguinte: para quem só tem martelo, tudo é prego. Se você não tem arcabouço, se você não estuda para ampliar o seu nível de sabedoria, você não vai conseguir nunca chegar a soluções diferentes, porque você só conhece aquelas soluções. Né? Então, é exatamente essa ideia. Você precisa abrir sua cabeça, você precisa se permitir conhecer coisa nova até para você aproveitar aquilo. Muita gente fala assim, não vou estudar isso porque isso não me interessa, isso não é da minha carreira, isso não é da minha área. E como é que você pode exatamente dizer que isso não é da sua área, da sua carreira, sem saber exatamente o que está acontecendo ali pela frente, né? Você tem toda razão, meu caro. Bom, já que você falou de procuradoria, eu queria te perguntar alguma coisa sobre essa outra sua função. Você é um multifunções, né? A gente tem aqui, já passaram por mim aqui nesse nosso projeto, professores das mais variadas carreiras para além da docência, né? E quase todos eles exercem essa função da docência simultaneamente com outra. Sem prejuízo, claro, de quem não o faça, mas no seu caso isso acontece. Você vê algum tipo de vantagem no exercício simultâneo dessas funções? E para além disso, você pode dar alguma dica para quem está nos ouvindo, para quem vai nos assistir depois, lá no canal do YouTube, que vai ver esse vídeo lá gravado depois, sobre gestão de tempo, meu caro? Porque esse é, hoje, me parece, um dos grandes problemas que a gente tem, né? A gente quer fazer muita coisa, aquelas pessoas que assim o querem fazer muita coisa, e você consegue fazer muita coisa. Você consegue escrever, você consegue produzir, você viaja pra caramba, você despacha processo em Brasília, ao mesmo tempo que a gente está no Maranhão, me lembro que a gente encontrou lá, e depois a gente foi para Rondônia, depois você estava em outro lugar, está toda hora viajando. E além de tudo, você tem uma família, tem seus filhos, enfim. Como é que você faz? Seu dia tem 50 horas? Você não... Como é que você consegue fazer isso? Conta pra gente um pouco aí. Bom, vamos lá. A atividade da advocacia pública, né? Eu sou muito apaixonado pela advocacia pública. Eu acho que a advocacia pública das carreiras jurídicas, ela te proporciona algo único, porque a gente trabalha no processo de arquitetura das políticas públicas. Então, a função consultiva da advocacia pública, ela é fundamental, né? Não existe concretização de políticas públicas sem a advocacia pública, com orientação jurídica, com segurança adequada para os gestores. Então, essa parte do consultivo, ela é sensacional, ela é importantíssima. E no âmbito do contencioso também. Então, a gente trabalha com vários temas. O que eu gosto da advocacia pública é que eu tenho um conjunto, né, de temas e de disciplinas para lidar, principalmente na minha área. Por exemplo, eu trabalho hoje com consultivo estratégico, então eu lido com as diversas matérias. Né? De repente, hoje eu, por exemplo, estava analisando uma questão que envolvia direito eleitoral com direito tributário, né, que é a concessão, por exemplo, de benefício fiscal no período eleitoral. Então, outros dias eu estava trabalhando questões de ordem processual. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de lidar com várias matérias e isso é muito legal. E a advocacia pública hoje tem mudado o seu perfil, tem trabalhado muito com os meios adequados de resolução de conflitos, né? A gente tem construído, né, outras vias aí. Então, assim, a advocacia pública sempre foi para mim uma grande paixão, né? Eu, inclusive, sempre quis ser advogado público, nunca quis fazer outra coisa. Né? Eu fui aprovado no concurso da PGE de Alagoas quando eu estava no 7º período da faculdade. Então, se tem alguém aí que está na faculdade, só deixar claro que é possível, sim, passar no concurso enquanto você está na faculdade também. Não é fácil, né? Não é fácil, Não, mas é possível. não é fácil, não é fácil. De fato, né? Eu sempre digo o seguinte, ó, não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer normalmente, mas se você se predispuser a isso, né, e organizar seus estudos, você vai conseguir, sem dúvida alguma, né, obter êxito. Né? Eu digo para os alunos o seguinte, são poucas as pessoas que passam em concurso, de fato, né? São pessoas que fazem algo diferente, algo, né, que é um pouco fora da curva. Eu sempre fica aí o desafio. O que você está fazendo que é fora da curva, que pode
né, te ajudar. Então, assim, a advocacia pública sempre foi uma paixão. Eu passei também na AGU, né, procurador federal, acho que até ser nomeado, fui advogado da Petrobras. Então, sempre fui ligado à advocacia pública e gosto mais. E tem as minhas outras atividades. E você perguntou como elas são intercambiáveis e acabam ali contribuindo uma com a outra. A docência, ela me faz enxergar coisas e temas que eu não vislumbraria e que contribuem para a atividade na advocacia pública. Por exemplo, acabei de falar sobre... Eu lembrei de uma decisão da corte italiana e falei, olha, para esse caso aqui que a gente estava discutindo na procuradoria, a gente consegue resolver, talvez consiga resolver assim. Se eu não estivesse estudando para produzir artigo, jamais eu conseguiria, né, ter tido aquela Aproveitar, né? sacada. E da É. mesma forma, no âmbito da advocacia pública, a gente tem alguns desafios que surgem que te dão ideias para docência também. Então, a gente está resolvendo um problema no caso concreto, falou, opa, mas ninguém fala na doutrina sobre isso. Então, vou escrever sobre esse tema para ver se supre essa lacuna. Então, as duas atividades, elas acabam, né, em si, fazendo com que tanto eu possa desempenhar minha atividade como advogado público melhor, como também como um professor melhor. Eu tenho mais, por exemplo, o fato de ser advogado público me dá mais exemplos para a atividade docente. Consigo concretizar mais o que eu falo, não fico só no plano teórico. Eu falo, olha, o Estado, numa situação X, Y, Z, né, aconteceu isso, então dá para você aplicar essa teoria das capacidades institucionais nesse caso, enfim, a gente consegue desenvolver bem melhor as nossas aulas e tornar as nossas aulas também mais dinâmicas, né, para que os Sim, alunos... mais atrativas, né? Mais Essa... palatáveis. O aluno, principalmente o aluno de processo tem muita dificuldade no começo, né? De ver aquilo na prática, né? Às vezes ele nunca fez um estágio, ele não conhece um processo. Quando você fala com ele assim, é criminal, é tributário, é civil, é família, ele já, né? Mesmo quem não é da faculdade, já entende um pouco. Agora, quando você fala processo, a pessoa do primeiro não é tão simples assim, não é automático, né? E quando E você de vai falar fato, de fazenda pública em juízo, então, aí às é, vezes... ou é, seja, a gente aí não precisa dá. ter mais exemplos, né? Mais casos concretos. Mas isso ajuda Sim, sim, demais. E em relação muito. à gestão de tempo, meu amigo, eu acho que hoje as pessoas têm um conjunto, um arsenal de distrações, né? A gente se distrai demais com as situações do dia a dia, né? Principalmente diante de redes sociais, enfim, outras questões que acabam subtraindo a nossa atenção. Então, primeiro, né, eu acho que muito do nosso tempo é desperdiçado com situações improdutivas. Não que em alguns momentos a gente não precise, né, dar uma pausa, tomar uma Claro. cerveja, descansar, entrar na rede social, enfim. Mas as pessoas fazem isso agora constantemente e elas desviam muito a atenção. Então, o primeiro ponto para você conciliar atividades é você estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, se você, por exemplo, está produzindo uma petição, você não pode estar, né, sendo bombardeado por distrações. Você tem que estar pensando naquele caso. Porque senão você acaba gerando, né, um desvio cognitivo ali que te impede de raciocinar melhor para você resolver aquela questão. Se você está dando aula, você tem que estar 100% dando aula. Então, eu acredito muito que hoje as pessoas se dispersam demais nas atividades que estão fazendo. Isso prejudica a produtividade. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter estado de presença. Então, quando eu vou escrever, eu estou 100% ali presente escrevendo. Não estou pensando, né, na aula que eu vou ministrar, não estou pensando no processo que eu tenho que resolver. Se eu estou resolvendo um processo, estou 100% dedicado àquele processo. Então, ali, isso ajuda demais. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante é que as pessoas também elas não estabelecem prioridades. Então, elas deixam as situações chegarem. Então, vão indo de acordo com a maré ou com o que surge no dia a dia. Então, acordei de manhã, abri o WhatsApp, sou bombardeado com demandas, eu vou resolvendo ali. Então, não tem prioridades. Essa pauta de prioridades é importante. Né? Hoje eu estou programado uma live com o Márcio. Depois que eu terminar a live com você, eu tenho que ter um artigo para finalizar, inclusive. Então, assim, essas situações elas estão bem destrinchadas, estão no estabelecimento dessas prioridades, né? E eu acredito que um terceiro ponto é a gente diminuir a procrastinação, né? As pessoas procrastinam por N razões. Uma delas é que as pessoas acham que é muito difícil realizar algo. Mas depois que elas começam a realizar, elas falam, não, dava para fazer. Né? As pessoas procrastinam também porque elas acham que elas vão despender ali muito tempo e que aquilo vai ser doloroso.
né? Ou seja, se você reduz o fator procrastinação, você consegue produzir mais, você consegue conciliar tarefas. E uma das táticas que eu uso para reduzir a procrastinação, eu chamo de intenção da ação. Entre o pensar e o agir, eu começar a agir, eu só dou 10 segundos. Então, eu tenho que sentar para escrever. Levanto e abro o computador e escrevo. Eu não fico pensando, ai meu Deus, eu tenho que escrever e tenho que ler 10 Ó, livros. Não, eu vida, né? vou lá e faço. Sento e faço. Eu acho que isso é o mais importante. E isso faz com que você consiga conciliar as atividades, porque está sempre ali em estado de produção. Né? E também tem um momento, por óbvio, para você praticar atividade física, que eu acho que é muito importante. Você descansar também, estar com a família, isso ajuda demais. Mas o principal fator hoje é distração. As pessoas se distraem facilmente, né? Elas não conseguem ter um nível de concentração elevado. Isso é muito ruim. O que já se disse há algum tempo, né? Disciplina e liberdade, né? Se você consegue se disciplinar, você acaba tendo mais tempo para poder estar livre para fazer outras coisas. Né? Sim. Você vai fazer aquilo ali uma hora que seja, mas é uma hora realmente. Não é uma hora que você vai, eu vou fazer um café, eu vou pegar um biscoito, eu vou responder uma mensagem, daqui a pouco eu vou. Na hora que você vê, você já está numa situação que você não consegue ver. Eu, pelo menos, fico vendo, assim, nitidamente, principalmente agora, depois que voltaram as aulas, né? E é claro que é difícil a gente fazer essa retomada. Eu tenho visto isso, às vezes dando aulas, e aquelas aulas de 2 horas que a gente tem aqui como praxe na faculdade, o aluno está ali, mas não está ali. Ele está fazendo outras coisas. Depois ele vai para fazer uma prova e ele fala assim, mas eu tive que estudar tanto tempo. Não, mas na hora que eu estava falando contigo, ou que o outro professor, enfim, que estivesse falando contigo, você estava fazendo qualquer coisa nele prestar atenção. Então, na verdade, você está jogando fora o seu tempo, porque o que você está fazendo aqui não é prestar atenção, não é aprender, não é tentar resolver isso que você está fazendo. Então, é o que você disse, dá para fazer, mas eu preciso, de fato, primeiro focar, me organizar para conseguir levar tudo. Né? E você falou uma coisa muito importante também, e eu queria aproveitar para reforçar isso, sobre a prática de esportes. Eu, particularmente, eu gosto muito de esporte, se pudesse, jogava bola todo dia, né? Eu sou um Craque, né? Craque, camisa 10 não, isso, não, né? eu sou um futebolista frustrado, né? Eu fui insistente até quando foi e continuo insistindo, a verdade é essa, né? E aí, só para dar um exemplo recente, essa semana, segunda-feira, eu tive uma reunião de manhã muito pesada e uma reunião à tarde ainda mais pesada. Eu estava assim, cheguei em casa, sabe aquele dia que você está acabado, vale? Sabe? Eu estava Destruído. desse jeito. E aí, dei jantar aos meus filhos e ajudei-os aqui a tomar banho, enfim, e estava pensando em realmente não ir jogar bola. A gente joga bola, tem um pessoal que joga bola segunda-feira, sempre segunda-feira à noite, há quase 20 anos. Alguns já aposentaram, outros vão entrando, mas a pelada existe há 20 anos. E eu fiz questão de ir. Eu falei, não, eu vou nem se para jogar um pouquinho. Cara, cheguei arrebentado, claro, estava super cansado. Mas minha cabeça estava leve, de uma forma eu consegui produzir até quase 2h30 da manhã, porque eu tinha tirado toda aquela tensão durante o dia ali jogando bola. Então isso faz Mas muita isso, diferença pra gente. isso é comprovado cientificamente. Tem o pessoal que está assistindo aí, pode colocar no YouTube. Tem uma palestra da neurocientista Wendy Suzuki. Ela fala o seguinte, ó, você quer ficar mais inteligente, raciocinar mais rápido e melhor? Faça atividade física. A atividade física vai te promover uma série de benefícios, né? Inclusive produção de serotonina, noradrenalina, vai facilitar a tua circulação, vai diminuir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, enfim. Então ela fala, quer ficar mais inteligente? Faça atividade física. É basicamente isso que ela diz lá na palestra, Legal. mas é muito legal essa palestra do TED Talks, né? É. Se alguém coloca aí Wendy Suzuki, exercício físico, atividade física, vai ver que faz realmente uma grande diferença. E por isso que eu sempre jogo meu tênisinho também, Márcio. Eu É. deixei de lado um pouquinho o futebol por conta das lesões, né? Para não sofrer mais Futebol é lesões, fogo. ficar Não, no tênis. eu Mas insisto. sou Eu já torcedor do quebrei, Ceará, né? eu já quebrei a tíbia, a fíbula, o cotovelo, já quebrei o dedo, já quebrei 2 vezes o tornozelo, mas eu sou insistente, eu continuo lá, continuar. O pessoal falou aqui, ó, o Vasco da Gama tá do meu lado aqui, ó. Esse ano vai, esse ano vai. Pô, Isso aí. Bom, o pessoal falou do Tupi, não, o Tupi eu apenas fui admirador do Tupi, infelizmente não tive a oportunidade nem de treinar no Tupi. O máximo que eu fiz foi jogar contra em bolas peladas. Bom, meu caro, eu queria agora mudar um pouco o rumo da nossa prosa. Vamos fazer de conta que você é um mago. E você, de certa medida, tem um quê de mágico, mas você é um mago que tivesse uma varinha, que você pudesse escolher alguma coisa para tirar
da carreira de professor? Alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você precisa fazer, mas que não é algo que te apetece? Alguma coisa que você fala, olha, isso aqui, se eu pudesse excluir da minha carreira, da minha vida, seria interessante. Tem alguma coisa que você poderia fazer? Que eu não gosto da atividade É, docente? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu particularmente gosto de tudo que eu faço na docência, né? Eu acho que eu tiraria aqueles aspectos burocráticos, mas talvez, né? Alguém falou em correção de prova, até Marcelo, corrigir grande prova, Marcelo. até corrigir É. prova eu gosto, Marcelão. Mas, assim, lançar as notas, essas coisas burocráticas, assim, não são coisas que me apetecem, né? Que aí já foge um pouquinho da atividade docente. Mas, tirando essa parte burocrática, o resto, para mim, eu gosto demais. Gosto de estar em sala de aula, independentemente da circunstância, né? Para mim, estar em sala de aula é um dos momentos de maior epifania que eu tenho. Então, assim, me deixa lá. Se você deixar, eu vou falar 50 mil horas e até alguém me tirar dali, eu vou continuar falando. Gosto de aplicar, corrigir prova também, trabalho, mas tem uma parte burocrática, às vezes, de lançar, de enviar ali um e-mail, essas coisas eu também É, não me apetecem tanto, que aí já sai um pouco da docência em si, entra numa atividade sim. administrativa, né? É isso que Aí exatamente que eu ia não é falar. tão É. atrativo, né? Mas o resto da atividade docente é sensacional. Não tem. Eu Não tenho um tira. amigo que fala, eu gosto muito da aula, eu só não gosto de corrigir prova e lançar chamada. Eu falei, realmente, eu já gosto, eu acho que a prova é importante, é um momento A importante de você prova eu curto aferir, também. né? Chamada eu faço também para poder identificar os alunos. Eu gosto de saber os nomes deles, eu gosto de guardar os nomes deles, assim, eu acho legal também. Agora, essa parte de reunião, de, de, de burocracia administrativa e na universidade, infelizmente, isso tem muito, isso também é algo que me. E eu sou chefe de departamento, então você possa Nossa, imaginar a quantidade de burocracia que eu tenho pela frente. Mas, enfim, bom, vamos que vamos, né? Faz parte também. Bom, tô vendo muita gente chegando desafiou. aqui. Eu não tô conseguindo, gente, dar conta de tanta mensagem aqui, mas obrigado, todo mundo que está aqui. Fico muito Abração para feliz. todo mundo. Só Bom, meu gente caro, boa. para respeitar nosso tempo, eu tenho aqui mais duas perguntas. Prometo que eu vou te liberar conforme o nosso prazo, porque afinal de contas, o processo não pode perder prazo, né? Então vamos dentro do nosso prazo. Eu queria que você me dissesse o seguinte: você já passou para a gente um pouco da sua história como professor, já contou para a gente, né, dificuldades, já contou para a gente momentos positivos. Você chegou num ponto hoje, Vale, que você, se você quisesse, você não precisaria dar aula mais. Você é procurador do Estado, você é autor, você tem aí os seus cursos, você tem, enfim, inúmeras opções. Poderia falar, não, eu não quero mais. Eu acho que eu não tenho mais necessidade disso. Posso ficar por conta do tênis, né? Ficar por conta do Ceará. Mas não, mas você não faz isso. Você não só continua, como se engaja cada vez mais, como cria projetos, como a gente já mencionou. O que faz seu olho brilhar? O que te move a seguir assim de forma tão viva, de forma tão forte? Pô, o que me move, o que eu tenho como propósito é multiplicar o bem, é o que eu falei no início. Eu acredito muito que a atividade docente ela possibilita que a gente entregue o nosso melhor para outras pessoas e esse nosso melhor faz com que essas pessoas mudem a dinâmica das suas vidas. Então, assim, de fato, muita gente me pergunta, mas por que você continua fazendo outras coisas? Por que continua dando aula? Por que você dá aula no final de semana? Por que você está escrevendo artigo? E eu digo para essas pessoas o seguinte, cara, minha intenção, minha missão de vida é ajudar as outras pessoas. Então, se existe uma razão, eu acredito, pela qual eu estou aqui nesse mundo, é para ajudar as outras pessoas. Então, eu acredito muito que na atividade docente eu consigo ajudar. Consigo ajudar trazendo a minha experiência, né? Consigo ajudar esclarecendo um ponto, um assunto, consigo ajudar também incentivando, consigo ajudar trazendo, né, uma compreensão melhor de inteligência emocional, de como você pode se portar. E isso me move, isso faz com que eu veja e sentido em tudo que eu estou fazendo. E assim, sempre, por isso que a gente sempre está buscando novos projetos, enfim. E eu acredito que eu só vou parar quando eu morrer mesmo, porque, como diz a minha esposa, não, tu nunca consegue estar satisfeito, né? Eu falei, não, tenho que ser insatisfeito, porque se eu estou satisfeito, eu sei que eu posso melhorar alguma coisa, um ponto ou outro, trazer um novo projeto.
Então, se eu pudesse resumir, é porque eu acredito muito que a minha missão de vida é ajudar as pessoas e através da docência, a gente consegue fazer isso demais, né? Em várias oportunidades, em vários momentos. E tem muitas pessoas, né, com as quais a gente convive, lida, e a gente sabe que, às vezes, um diálogo, né, uma palavra numa aula fez toda a diferença para aquela pessoa mudar a sua perspectiva, como a gente já falou aqui, né? Então, acredito que esse ímpeto pela mudança da vida das pessoas, por auxiliar as pessoas, é o que me move e também um senso de gratidão, porque muitas pessoas me ajudaram ao longo da minha trajetória. Então, eu aqui sempre fico e sou eternamente grato a essas pessoas e por elas também é que eu continuo fazendo e me dedicando a essas atividades, porque elas me ajudaram demais, me forjaram como eu sou. E se eu cheguei, né, em um determinado patamar, nível hoje, enfim, é porque essas pessoas me trouxeram até aqui. Então, as lições delas continuam ecoando em mim e se eu estou aqui hoje é por causa delas também. E eu sou grato a essas pessoas, vou continuar tentando corresponder ao que elas me entregaram durante esse período. Sensacional, meu caro, sensacional. Pena que a gente não está próximo para poder te dar um abraço, mas espero poder te encontrar logo, porque Oh, merece de fato. Bom, opa, até balancei. Fiquei tão empolgado que até dei um tapa aqui no celular e mexi aqui. Tá vendo o que você faz comigo? Me provoca dessa maneira. Bom, meu caro, última pergunta, prometo. Prometo, não quero tomar mais seu tempo. né, de Eu queria forma. que você pudesse deixar para a gente uma mensagem final. E é uma mensagem final direcionada para quem está aqui nos assistindo, ou para quem vai nos assistir, porque essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada também lá no canal do YouTube, para quem não conhece, o professor Márcio Faria, youtube.com/professor Márcio Faria, você vai encontrar todas as lives que eu já fiz nesse projeto. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para ficar aqui eternizado, para as pessoas que estão nos assistindo, ou como disse, que vão nos assistir, que pensam em algum dia ser professor. Talvez estejam aí na graduação, ou já se formaram, mas tem essa ideia. Ou também, ou melhor, vamos chamar assim, para aquelas pessoas que já exercem a docência, mas que por algum motivo estão desmotivados, estão desanimados, estão pensando em desistir, estão pensando em abrir mão da carreira docente. Se você pudesse deixar uma mensagem para esses dois grandes grupos de pessoas aí, eu agradeço. Pô, lógico, meu amigo. Tem uma coisa que eu carrego comigo sempre, que é a seguinte frase: a escolha do caminho é a escolha do obstáculo. Se você escolher um caminho, você escolheu todos os obstáculos que estão nele. Então, abrace esses obstáculos. Às vezes as pessoas desistem diante de alguma dificuldade, de um não que uma faculdade deu, de um não que uma editora deu, e as pessoas não entendem que esses obstáculos eles são catalisadores da evolução, né? Então, se você escolheu, né, a atividade docente tem os seus obstáculos, a atividade docente ela tem as suas dificuldades. Então, portanto, abrace-as, né? Não vire as costas e vá embora, né? É necessário seguir, porque esse seu projeto, né, principalmente para quem se dedica à atividade docente, é um projeto não individual, mas é um projeto coletivo, é um projeto de transformação de realidades. Então, são muitas as pessoas que precisam do seu ímpeto, que precisam da sua dedicação, precisam que você esteja ali inteiro em sala de aula, que vão precisar das suas lições e que, com certeza, as suas lições vão fazer diferença na vida delas. Então, esses obstáculos vão existir, mas quando a gente escolhe o caminho, a gente não escolhe só os pontos positivos, a gente não escolhe só os momentos de destaque, a gente escolhe as dificuldades também, os nãos que a gente recebe e, principalmente, a partir deles que a gente cresce, que a gente olha, né, principalmente algumas situações que a gente não estava ali atento e aí vai lá e modifica. E eu também sempre tomo para mim como lição de vida que a gente precisa ser antifrágil, né? Talvez alguns tenham lido o livro do Nassim Taleb, na Antifragilidade. E a antifragilidade significa você conseguir evoluir mesmo em momentos complicados. Então, ao invés de virar as costas e ir embora, eu sempre, o mais rápido possível, uso os 4 passos da antifragilidade. Diante de uma situação complicada, primeiro eu aceito, né? Tem gente que fica, aconteceu isso comigo, meu Deus, aí o cara tá 10 anos falando aquilo ainda. Primeiro eu aceito, né? Segundo, eu aprendo com aquela situação. Então, qual é o aprendizado que eu posso extrair dessa situação? Terceiro, eu me reorganizo. E quarto, eu passo a agir.
Então, se diante da situação difícil você aceita, aprende, se reorganiza e passa a agir, rapidamente você vai conseguir dar outro passo, e outro passo, e outro passo, e a atividade docente vai exigir que você esteja sempre, né, ali, superando esses obstáculos e buscando crescer. E também, nunca, jamais acomodado, porque quem quer ser professor, quem busca atividade docente, tem que evoluir a todo momento e tem que ter esse instante aí de estudo, de dedicação, vai ser sempre, né? Os alunos nos ensinam demais, os alunos são, né, talvez, a principal fonte de aprendizado que um professor tem, né? E não é clichê, os alunos ensinam muito mais para os professores do que os professores para os alunos, porque ali você tem um aprendizado muito rico. E é a partir dessa troca que a gente cresce, e talvez o principal ponto aí para os professores seja que a gente possa horizontalizar as relações professor-aluno, porque o professor não está no pedestal, o professor tem que se colocar, né, no mesmo patamar do aluno, para a partir dali ele entender que ele também tem coisas a aprender. Então é isso, meu amigo. Só agradecer a você pela oportunidade. Nem sei se eu teria respaldo tamanho para estar aqui depois de tanta gente que você recebeu, mas eu espero aí ter contribuído ainda que minimamente para todo mundo que estava nos ouvindo até agora. E fico muito feliz de ter participado. Eu estou aqui sem palavras, meu caro, sem palavras para a gente poderia levar essa conversa aqui só comentando o que você falou, pelo menos mais umas 3 horas, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade, né, de tanta coisa boa, tanta dica maravilhosa que você deixou aqui para nós, e que eu, pelo menos, vou assistir mais umas 4, 5 vezes para poder conseguir depreender de tanto conhecimento que você deixou para nós, tanta lição de vida, tanta coisa boa que essa 1 hora de live aí nos trouxe. Eu espero que o pessoal que tenha nos assistido que também tenha gostado, tanto que eu gostei, pode ter absoluta convicção de que para mim foi sensacional. E eu não tenho aqui outra coisa a não ser te agradecer por ter aceitado participar desse meu projeto, por ter tão gentilmente aceitado meu convite na primeira hora. Né? Eu lembro, você vai se lembrar que eu te mandei uma mensagem um sábado de sol, e você, eu aceito sim, vamos marcar, e na mesma hora não colocou dificuldade. Eu fico muito feliz por você ter participado, e eu tenho absoluta certeza também de que todo mundo que está nos assistindo aqui tem a mesma impressão. Queria agradecer não só a você, como todo mundo que passou por aqui, todo mundo que deixou mensagem elogiosa, todo mundo que gostou aqui da nossa live. Queria que o pessoal continuasse acompanhando, né? O nosso projeto ele vai continuar, eu vou fazer aqui quase sempre uma live por mês, essa é a nossa ideia. Já tem alguns professores convidados, eu vou continuar mandando aqui no canal. Sigam também o professor Luiz Vale aí nas redes, vocês vão ter muito conteúdo, muita coisa interessante para acompanhar. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, às vésperas do dia do professor. Eu tenho muito orgulho, muita honra de ser professor. Eu vou completar esse ano a maioridade na docência, são 18 anos dando aula, e espero que eu consiga ser um aposentado na docência, embora eu nunca queira me aposentar. Quem sabe daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai se lembrar desse dia, né, meu caro? Com satisfação, com alegria e sabedoria. Espero poder te encontrar em breve, a gente possa se encontrar mais uma vez aí nesses nossos congressos e palestras e aulas da vida. E conte comigo, você sabe o que você precisar. Tem aqui não só um admirador, como também um grande amigo. Obrigado mesmo de verdade, meu caro. Eu que Palavra sua para agradeço, você, a amigo, e gente deixo para encerrar. você aí já de antemão, né, os meus parabéns pelo Dia dos Professores. Você que é uma referência para tantos, né? E é uma grande inspiração, né? Uma grande inspiração, inclusive para mim também, de excelência, de dedicação, de entrega. O professor Márcio é professor de todos nós. E aqui fica a minha homenagem a ele também, agradecendo pelo convite, pela oportunidade, né, desse diálogo tão rico que para mim passou tão rápido e que eu aprendi demais também contigo e espero que a gente se encontre o quanto antes, né, presencialmente, para a gente trocar umas ideias, né, e também tomar uma boa cerveja, meu amigo. Com certeza. Obrigado, meu caro. Gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Bom final Valeu. de semana. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.